Alô a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo nesse instante, nesse momento, nesse expediente. Muito importante a aula de hoje. Hoje nós começamos com a nossa revisão. Então, a revisão é muito importante. Você sabe, a gente vai falar aqui outras coisas sobre a revisão, ok? Então, nós estamos aqui com a nossa proposta de revisão, caderno 1, revisão 1. E vocês perceberam que eu estou de máscara, porque nós estamos recebendo um convidado exatamente para falar da revisão, de revisão. Muito importante isso. Um professor que eu já conheço há muito tempo e a gente vai agora ver a palavra dele. Professor Mitchell. Olá, galera linda, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, todos tranquilos, calmos, focados, estudando. Pois é, professor Alexandre, vulgo Painho, tá certíssimo. A revisão, para nós, é um momento muito especial, exatamente para tentar equilibrar as dificuldades dos alunos e retomar os principais conteúdos que caem no Enem. Lembrem-se, curva de Gauss. O aluno estuda, tem seu primeiro conhecimento e a tendência é que ao longo do tempo ele vai esquecendo. Então os alunos experientes, eles estão acostumados a fazer sempre revisões. E nós temos a responsabilidade de quando chega no meio do ano e no final do ano, nós paramos o conteúdo para tentar reexplicar os fatos principais que ocorrem no Enem. Então nós estudamos muito a prova, muitas questões, e a partir desse estudo, agora vocês vão ter realmente o que cai na prova do Enem. Então foquem, mentalizem, se estruturem e continuem estudando. Que nós estamos trabalhando muito exatamente para você tirar a nota ideal, perfeita, nem máxima nem mínima, perfeita e ideal para o Enem. Bem, com isso aí, muito obrigado, professor Mitchell. Com essa introdução, você já viu da importância realmente que é a revisão. A revisão é aquele instante que nós temos a seguir e nós temos um resgate. Na revisão, nós temos um resgate, exatamente, olha eu aqui, já tirei a máscara. Bem, nós temos um resgate e a gente vai pegar esse resgate. Então, o que é que acontece? A gente vai fazer essa revisão por caderno. Então, a gente tem caderno 1. Então, hoje a gente vai ver uma parte do caderno 1. Eu iria fazer a revisão em um dia, mas acontece que eu achei bem mais importante a gente detalhar e a gente vai fazer em 2 dias. Como são 8 capítulos do caderno, 4 capítulos num dia, 4 capítulos no outro. A revisão a gente vai comentar os tópicos e vai ser assim, na minha opinião, um estímulo para você voltar ao caderno. E não esqueçam, as dúvidas que você vai ter, você manda para a gente e a gente responde. Tá certo? Alguns alunos ficam um pouquinho chateados que a resposta não é na hora. Às vezes sim, às vezes não dá para ser, tá certo? Mas a gente vai lhe responder. Não se preocupe com isso. Então, muito importante essa relação para a gente chegar, a gente está com um equipamento diferente hoje, para que tenha uma qualidade melhor para você, tanto em relação a som, em relação à imagem, em relação a tudo. Bem, vamos lá, vamos começar e a gente tem que avaliar da seguinte forma. Caderno 1. O caderno 1, ele divide-se em 8 capítulos: Química Fundamental, Radioatividade, Massas e mol, Estudo dos Gases. Na primeira parte, Estrutura Atômica, Classificação Periódica, Ligações Químicas, Óxido e Redução. O que é que você vai fazer? Você vai reestudar o caderno, você vai olhar no caderno e você vai ver onde você tem dúvidas e você procura eliminar essas dúvidas. Bem, vamos direto para o que lhe interessa. Desses 8 assuntos, quais os que podem cair no Enem? Resposta: todos. E é assim? Não, não é assim. Nós temos 22 tópicos de química e nós temos 15 questões. E às vezes bota um assunto em mais de uma
questão. Então, o que é que vai acontecer? O que é que você vai ter que ter? O que é que você vai ter que chegar? Desses 8 assuntos, eu posso lhe afirmar quais os que com certeza vão cair. Primeiro, quais os que podem cair, todos. E quais os que com certeza eles vão cair. Por que isso? Porque são assuntos de uma importância muito grande, tá certo? Em relação ao conjunto da química, a proposta do Enem. E são assuntos que, na verdade, o que é que acontece? Eles estão inseridos nas plataformas do Enem, nos grupos do Enem, ok? Então, você já sabe quais os assuntos que sempre caem, que vão cair. Na coluna da esquerda, radioatividade, massas e mol. Você não pode deixar de chegar junto desses assuntos. Na coluna da direita, ligações químicas. Pronto. Desses 8 capítulos, esses 3 são aqueles que realmente serão sempre usados em prova. Aí surge uma pergunta, né? E os outros assuntos? Bem, os outros assuntos, eles são importantes como uma base, um suporte. Por exemplo, você só pode saber tabela periódica sabendo estrutura atômica. Você só pode saber ligações químicas sabendo as posições dos elementos, certo? Uma outra coisa que eu quero passar aqui para vocês. Veja bem, a gente tem que inovar também, porque a gente está num período difícil, num período que a gente está confinado. O confinamento ele está afrouxando cada vez mais. Algumas cidades já liberaram a abertura das escolas. Aqui o prefeito quer fazer, mas existe uma resistência em relação a alguns grupos. Mas mais cedo ou mais tarde vai ter que abrir as escolas e os cursos. Mais cedo ou mais tarde, uma vacina vai dar certo, ok? Então a gente tem que se manter dessa forma, com a máscara, tá certo? A gente usou a máscara, a gente ficou um pouco próximo, porque na verdade a gente está em contato quase que diário. Então, mesmo que eu esteja confinado. Então o que acontece é que, como nem eu estou, nem ele está, então a gente fica um pouco mais próximo, mas a gente não toca em nada para não ter o contágio. Então observe bem, muito importante que nesse instante a gente inove um pouco. Então na aula de hoje, e você tem que se preparar para isso, a gente vai rever, falar sobre os assuntos e a gente vai ter questões propostas. Nas questões propostas, eu dou a vocês alguns segundos, mas eu aconselho a você parar a transmissão, a gravação. Então você para a gravação, tenta fazer a questão. Você vai ter, numa questão simples, 3 minutos. Numa questão um pouco mais complexa, você tem de 3 a 4 minutos. Essa é a proposta da gente. Então, se você fizer isso, vai dar um dinamismo em relação à aula e você vai ficar com uma praticidade maior, que é isso que a gente quer alcançar com a revisão, ok? Então, vamos lá para a nossa transição. Vamos ver. Química fundamental. Química fundamental é exatamente o assunto, o capítulo, que ele é mais abrangente. São poucas coisas, mas numa quantidade grande. Então, introdução à química, toda aquela parte introdutória, como surgiu, o que é a química, importante. A relação das unidades, massa e volume, que a gente vai trabalhar o curso inteiro com isso, com mol, com gases, com tudo, soluções. Então essas unidades são importantes. Isso é uma sequência do caderno. As densidades, que nós já vimos que densidade de corpos é um cálculo fácil, mas densidade de mistura não é tão simples. Então a gente pode avaliar, isolar uma relação de densidade para usar na outra. A gente pode, em alguns casos, usar a média ponderada, tá certo? Em que geralmente os volumes correspondem aos pesos. Então é importantíssimo isso. Massa e energia. Massa ligado diretamente ao conceito de matéria e energia
No começo do ano a gente foi bem claro com vocês. A natureza se divide em duas partes, tá certo? Dois entes físicos, que é exatamente massa e energia. Massa no sentido de matéria. Então, ou matéria ou energia. Matéria é tudo que for baseado em átomos e íons. Então, tudo, vamos dizer, usar a mesma palavra, mas tudo o que você tem a sensação de material. E energia, tudo aquilo que pode transformar. E química é a ciência que transforma a matéria, produz novas substâncias, fenômenos físicos, químicos, principalmente o fenômeno físico na relação de manter a substância e ser apenas uma quantidade de energia, estrutura da matéria, ok? Sim, fenômeno químico, aquele que transforma a matéria, dá origem a novas espécies. Fenômeno químico sempre como sinônimo de reação. Estrutura da matéria, a matéria formada por átomos, são pequenas partes, é muito importante. A ideia de moléculas e agregados iônicos. A molécula, quer dizer, isso aí quase em toda aula presencial eu perguntava a vocês como é que você iria identificar uma coisa ou outra, entendido? Então as moléculas, ligações covalentes, e a união dos íons, ligações iônicas. As moléculas, hidrogênio ligado aos ametais ou a metal ligado a metal. E nos agregados iônicos, metal ligado a metal ou amônio, que é o único caso, não esqueçam, de ligação iônica sem ter o metal. Nesse caso, alguns metais podem formar, ligados a metais, podem formar ligações covalentes. É uma exceção. Quando é que isso acontece? Quando o metal sofrer hibridação. Então, hibridação é um assunto importantíssimo. Substâncias químicas. Substância pode ser a molécula ou pode ser o agregado iônico. Eu tenho a substância água, eu tenho a substância cloreto de sódio. Entendido? Então, muito importante, revisem, olhe o caderno. O caderno tem uma sequência boa para você acompanhar direitinho. Substâncias simples, substâncias compostas. Mais de um elemento composta, apenas um elemento, substâncias simples. Ok? Então, importantíssima essa parte. Uma outra coisa importante, existem fenômenos que só ocorrem em substâncias simples. Qual é esse fenômeno que é exclusivo da substância simples? Resposta, alotropia. Alotropia é muito importante, não esqueçam, as formas alotrópicas, principalmente onde você tem com carbono, você tem grafite, você tem diamante, fulereno, grafeno, quer dizer, todas essas formas importantíssimas, já caiu no Enem mais de uma vez. Há 2 anos atrás estava lá estampado a estrutura do grafeno, que é considerado um fenômeno, que no futuro vai ser extremamente usado, principalmente agora com essa proposta de carros elétricos. Os carros elétricos eles vão também ser importantes porque diminuem a quantidade de queima de combustíveis fósseis, então a poluição é diminuída. Então a alotropia, fenômeno que só ocorre em substâncias simples, devido à arrumação dos átomos. A alotropia pode ser quanto ao número de átomos ou quanto à estrutura. Já vimos isso, revisem. Isótopos, isóbaros e isótonos. Tá certo? São características, estruturas em relação ao átomo, ou em alguns casos, íons. Mas observe a importância disso. Tá certo? Isótopos, igualdade no número de prótons. Isóbaros, igualdade no número de massa. E isótonos, igualdade no número de nêutrons. Ok? Então você tem esses três. Sempre a igualdade e a desigualdade, ela é baseada em 3 itens importantes: número atômico, número de massa e número de nêutrons. Tá certo? Que isso aí você viu na parte de estrutura atômica. Propriedades da matéria, as propriedades funcionais,
característica da função, propriedade geral que toda a matéria tem, propriedade física, propriedade química. Então essas são as propriedades que podem ser usadas e um conjunto chamado de propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas que são exatamente vistas em função dos sentidos. Então são as propriedades que você pode detectar em função do sentido, do tato, da visão, da audição. Então, importantíssimo. Balanceamento de equações. Agora a gente pode ver e falar para vocês, vamos, opa, passei um pouquinho, voltei. O balanceamento de equações, a gente pode falar, eu gosto de dar aula olhando para vocês, tá certo? Então vamos lá. O balanceamento de equações, agora a gente tem um respaldo maior para falar. Por quê? Porque nós vimos as três formas. Balanceamento de equações, método das tentativas, método algébrico e método de oxirredução, que foi esse último que nós vimos, que alguns alunos ainda estão fazendo exercícios no caderno ou naquela bateria de exercícios que a gente entregou para vocês, certo? Então, importantíssimo em relação a isso. Na minha opinião, o método das tentativas é o método utilizado de forma mais simples, em equações simples, naquelas equações que não são dadas em prova. Mas vocês sabem que no Enem a equação é dada, mas muitas vezes ela não está balanceada. Então, você vai fazer uma questão de estequiometria. Depende da equação, mas a equação não está balanceada. Se a equação for pequena, simples, então você faz pelo método das tentativas. Se ela for um pouco maior, você faz pelo método de oxirredução. A gente viu equações gigantescas que nós fizemos. Nós vimos aqueles métodos, todos os métodos, tá certo? Auto-redox, mais de um elemento envolvendo NOx, quer dizer, equações iônicas, equações parciais, tudo isso está no caderno, tudo isso é importante e chegou a hora de você revisar, tá certo? Depois da revisão a gente já vai estar entregando para vocês o primeiro capítulo do caderno 2. E a proposta, olhem bem para mim agora, viu? A nossa proposta é até o fim de julho nós entregarmos de forma presencial o caderno lá no FDERB. Então a gente vai confeccionar o caderno e vai ter lá alguém num determinado horário curto, a gente vai dizer para vocês e você vai passar lá e pegar o caderno. Ah, mas a pandemia, bem, outros locais já estão funcionando, né? Você vê um shopping, vê um supermercado, vê outra coisa assim, então você coloca a máscara direitinho, passa lá e pega o seu caderno, ok? Enquanto ele não chega, aí você vai vendo os capítulos. A gente vai passar um capítulo para vocês através de PDF, ok? Assim, bem, vamos lá, vamos fazer a nossa transição e vamos ver. Mistura de substâncias. Bem, nem sempre quando você unir substâncias, você vai ter mistura. Você pode ter mistura, mas pode ter uma reação. Então, só é mistura se não houver reação. Eu juntei uma substância A a uma substância B. Se não tiver reação, isso caracteriza uma mistura. E qual o segredo da mistura? É você ter condição de voltar aos componentes originais. Ok? E quais são os componentes? Depende de como você mistura. E como é que eu faço isso? Através de análise imediata. O que é análise imediata? É o conjunto de técnicas que você vai utilizar para separar as misturas. No caderno está bem claro, está bem dito em relação ao seguinte: você entende melhor, você esquece menos quando essa análise imediata for feita através de sistemas homogêneos e heterogêneos. Qual a forma para separar uma mistura homogênea? Qual a forma para separar uma mistura heterogênea?
Já caiu nos vestibulares da vida água e gasolina. Como separar água e gasolina? Então, dentre as opções tinha destilação fracionada. Ora, são dois líquidos. Então você já aprendeu que a destilação fracionada é para separar líquidos. Só que tem o seguinte, é para separar líquidos miscíveis. E água e gasolina não se misturam. Então você não pode usar de forma nenhuma destilação, porque destilação é para separar componentes das misturas homogêneas. Então, para separar água e gasolina, você poderia fazer um funil de separação, fazer uma decantação, uma sifonação e os métodos industriais. Mas você tem que ficar claro em relação a isso. Materiais de laboratório. Isso é importante? Bem, está lá na malha do Enem, está lá de como a gente pode chegar ou não, mas é interessante que você conheça algumas coisas, não tudo. Tratamento de água, isso é importante. Isso é no caderno. Nós vimos aí, estação de tratamento de água, chamada de ETA. Como é que a água vem? Então a primeira coisa que vem é aquela malha, o grade, para reter vamos imaginar assim, o que tem grande que pode ser retido, como galhos, folhas ou coisa assim. Muita gente entende que isso é a primeira etapa, e realmente na ETA, que é estação de tratamento de água, você vem logo com esse impacto aí. Você separa através de telas, grades metálicas. Aí depois você passa para os tanques. Tanque de decantação, às vezes tem mais de um, tá certo? Aí você vai chegando, até depois de você filtrar, através de cascalho ou coisa assim, quer dizer, ele tem uma decantação junto com a filtração, através de sedimentos que são colocados, aí você vai fazer o tratamento de água, que são adição de substâncias. Primeiro, geralmente se coloca sulfato de alumínio para aglutinar as substâncias sólidas impuras que a gente não está vendo. Depois que aglutina, você decanta e separa. E aí depois você vai colocando as substâncias, como cloro, em algumas cidades flúor. Flúor é muito bom para dentição, mas não é indicado em excesso. Então vamos imaginar assim que o ideal seria a cada 2 meses colocar flúor, tá certo? Frequentemente a medicina hoje ela tem essa linha de pensamento que não é uma coisa ideal. Bem, e uma outra coisa importante é que, como é um processo caro, eu já analisei e vi que o flúor é colocado nas ETAs de cidades pequenas. Por enquanto, as cidades grandes ainda não têm. Ou aqui ou no resto do mundo. Não é uma particularidade nossa, não. Ok? Bem, será que você lembra de tudo que a gente falou? Será que o caderno 1, esse capítulo 1, está bem inserido? Se não está, revise. Alguns alunos mandaram mensagem para mim dizendo que ainda estão atrasados em alguns assuntos. Quer dizer, nós passamos para vocês 4 simuladinhos em junho e alguns ainda estão começando a fazer. Tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu entendo que se você não fez, assistiu só às aulas, às videoaulas, você provavelmente usou esse tempo para colocar outra matéria em dia. Isso acontece. Sacrifica uma naquele momento para ir para outra. Tudo bem, mas mais cedo ou mais tarde, você vai ter que deixar na semana as horas que você dedicou a matéria para dedicar à química. Ok? E com isso você chegar lá. Bem, qual a nossa proposta? É revisar. E a gente, em cada capítulo, a gente vai lembrar para vocês, e a revisão passa por isso, o que você lembra, o que você esqueceu. Mas a gente tem que passar para vocês o seguinte, que a gente tem que treinar. Então, de cada capítulo, eu coloquei 2 questões modelo. O que é que você faz? Você está assistindo, você vai pegar essa questão modelo, eu vou deixar na tela durante uns 4 ou 5 segundos, ok? Você para a gravação,
você pode estar vendo a aula no notebook ou no celular, não sei. Você para a gravação e tenta fazer a questão. Se for mais difícil, 3 ou 4 minutos. Se for mais fácil, até 3 minutos. Ok? Preparados? Então, lá vai. 5 segundos. Bem, já passou, né? O tempo. Para a gente vai ser rápido, para você vai demorar um pouco, ok? Mas observem aí uma coisa importante. Nós vamos resolver a questão. Então vamos lá? Eu coloquei questões fundamentais, clássicas, e coloquei outras questões um pouquinho mais esquisitas. Bem, a questão diz: 3 variedades holotrópicas do carbono são diamante, grafite e fullereno. As densidades dessas substâncias, não necessariamente na ordem apresentada, são 3,5, 1,7 e 2,3 gramas por centímetro cúbico. Com base nas distâncias médias entre os átomos de carbono, escolha a densidade adequada e calcule o volume ocupado por um diamante de 0,175 quilates. Esse volume em centímetros cúbicos é igual a... Bem, a pergunta é sobre o volume e ele deu a densidade. Por isso é que essa questão está exatamente no capítulo de Química Fundamental. Muito bem, mas acontece que o quilate do diamante ele tem uma leitura, uma linguagem diferente do quilate do ouro. O quilate do ouro indica o percentual que existe de ouro numa determinada amostra, admitindo o 100% como sendo 24 quilates. Então você faz uma regra de 3. Aqui, na época, se fez um cálculo de qual a massa equivaleria mais ou menos a um quilate de ouro. Mais ou menos dessa forma. Então é dado aí, você não tem a obrigação de saber, que um quilate do diamante vale 0,20 gramas. E que a distância média entre os átomos de carbono é 10 a menos 9 metros. Então é o número que está aí vezes 10 a menos 9. Certo? Ou seja, se é 10 a menos 9, é na ordem do nanômetro. Não esqueçam. Mili é na ordem de 10 a menos 3. Micro é na ordem de 10 a menos 6. E nano é na ordem de 10 a menos 9. Então, que durante muito tempo nós chamamos de microscópio, para uma boa parte, hoje em dia, é melhor chamar nanoscópio, ok? Embora o microscópio seja extremamente utilizado. Bem, vamos ver a distância entre os átomos. Diamante 0,178, fullereno 0,226 e grafite 0,207. Então, se a distância é essa, quanto menor a distância, mais junto, mais próximos estão os átomos. Quanto maior essa proximidade, mais ele se concentra. Quanto maior essa concentração, maior a densidade. Então, nós podemos associar. O que tiver a menor distância é o mais denso. Ok? Então, vamos lá. Antes disso, as nossas explicações no olho a olho. Veja, o que é que acontece? Aqui eu tenho 2 átomos. Se eles estão mais afastados, então eles vão ocupar um volume maior. Automaticamente a densidade vai ser menor. Mas se eles estão mais próximos, o que é que vai acontecer? Eles vão se concentrar, vamos imaginar assim, falar de forma bem empírica, apertadinho, juntinho, então a densidade vai aumentar. Porque o que é a densidade é a relação da massa pelo volume. Diminui o volume com a mesma massa. Então o que é que vai acontecer? Aumenta a densidade. Com isso a gente pode fazer essa questão de forma prática.
Resposta. Menor distância média entre os átomos implica em maior densidade. Densidade do diamante, 3,5 gramas por litro. Ok? Quer dizer, eu associei com o maior. Tá certo? A maior densidade, menor distância. Então, vai ser do diamante. Então, eu achei a densidade do diamante. E por que isso é importante? Porque o volume eu vou descobrir através dessa densidade. Mas antes disso, tem a massa. E como é que eu posso achar, como é que eu posso encontrar, determinar essa massa? Através de uma regra de 3 fundamental, simples. 1 quilate, 0,20 gramas. Foi dado. 0,175 quilates igual a M. Está para M. Para essa massa. Então, faço uma regra de 3 simples. 0,175 vezes 0,2 dividido por 1 vai dar 0,035 gramas. Então, a massa que corresponde a 0,175 quilates é 0,035 gramas. Ok? Muito bem. Vamos ver densidade, relação da massa pelo volume. Então, volume, relação da massa pela densidade. Qual a massa? Aqui eu achei 0,035. Qual a densidade? Aqui eu associei por causa da distância, 3,5. 0,035 dividido por 3,5, o volume vai ser 0,01 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Percebam que eu não coloquei nessa questão para relação de espaço mesmo, não coloquei ABCDE. Mas é uma questão fácil, uma questão simples. Eu tenho certeza que se você guardou o tempo e tentou fazer, você acertou. Quem não fez ainda, 3 segundos para copiar, ok? Ou para parar a gravação. Bem, vamos lá. Nós temos uma outra questão para vocês, ok? Mas é interessante que você entenda que quando você tem um capítulo muito grande, com muitos tópicos, como é esse de Química Fundamental, podem vir diversas perguntas. Então não é de um ponto apenas. E você tem que estar preparado para isso. Tá certo? Eu sempre digo a vocês, e vou repetir, uma pessoa, quando se propõe a fazer um curso universitário, ela se propõe a ser um resolvedor de problemas. Então você vai se treinar para isso. Porque nem sempre o que está nos livros é o que vem para a gente, é o que está na nossa frente. Seja você um advogado, um engenheiro, um médico, um odontólogo, um químico, tá certo? Um biólogo. Então você estudou aquilo, mas de repente vem uma coisa que não está bem inserida no que você já estudou em relação aos livros. Entendem isso? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos ver aqui. Essa questão já se refere à condição de misturas e análise imediata. Esses esquemas, eles estão sendo extremamente utilizados em prova. Então é muito importante que você saiba, que você identifique. Quer dizer, ele propõe através, como se fosse um fluxograma em relação às etapas que você tem a considerar das transformações. Então eu tenho o esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja. Na química a gente faz muito isso. Tirar a essência, tirar o cheiro de flores para fazer perfumes e outras coisas. Quer dizer, tirar óleo de soja, óleo de milho. Você aprende a fazer isso no curso de química. E tem essas etapas. Algumas etapas são mecânicas. Tá certo? Por exemplo, você deixa um grão secar e através de uma prensa você vai
aumentando a pressão e lentamente, com o passar do tempo, vai eliminando um determinado óleo. Ok? Bem, os números 1 e 2 correspondem ao processo de separação de misturas, denominados respectivamente. Então vamos para a resolução. Eu tenho o fluxograma e nesse fluxograma eu noto que eu tenho cascas de laranja e coloquei éter, maceração das cascas. Quer dizer, eu vou, usando uma linguagem mais simples, vou amassar as cascas em presença de éter. Então, depois de fazer isso, eu uso um processo, que é o processo 1. Esse processo vai dividir em 2 outros. Então, note, eu tenho as cascas de laranja, coloquei éter e amassei, para ajudar na separação, ok? Já que eu quero tirar o óleo. Amassei, isso aí não é simples não, a gente fica amassando, para tirar o óleo. Aí você diz, por que você colocou éter? Bem, éter é uma substância praticamente apolar. E o óleo também é apolar. Então veja como uma coisa encaixa em outra. Você aprendeu isso em ligações químicas. Semelhante dissolve semelhante. Então o éter ele vai ter uma capacidade de arrastar o óleo maior do que se fosse água, se fosse álcool, ok? Porque água e álcool são substâncias polares. Então elas iriam tirar o que você quisesse tirar polar. Mas se é apolar, então você tem que usar uma substância polar. Então essa é a razão do éter. Então de um lado ficou cascas em resíduo. É como se fosse você chupar uma laranja e fica aquela casca. Você não tem uso para nada, joga lá no lixeiro ou coisa parecida. É isso aí, depois de você amassar bem essas cascas de laranja e arrastar com éter, aí sobrou um resíduo. Processo 1. E do outro lado sobrou um sistema homogêneo. Ora, se sobrou o resíduo é sólido. Qual a forma de separar em sólido e líquido, em misturas heterogêneas? Filtração. Eu coloquei num filtro, as cascas ficaram retidas, a casca retida no papel de filtro, ou num filtro industrial. Isso a gente chama de resíduo no termo técnico da química, e passou um sistema homogêneo. Quando ele diz sistema, é uma mistura homogênea, ok? Bem, então já sabe que o primeiro processo é a filtração. Vamos agora pegar o sistema homogêneo e através de um processo 2 ele separou em éter e óleo. Aí vê que interessante, o éter que a gente colocou lá em cima, ele é devolvido no processo final. Entendido? Esse é o processo 2. Aí eu pergunto, se o sistema é homogêneo e separou, tá certo? Aí você diz, por que o sistema homogêneo, já que o óleo é apolar? Por que isso? Porque, veja bem, no conjunto, uma parte se misturou, ok? E ficou lá, quer dizer, no começo você separa uma coisa do outro, depois forma um sistema só. Às vezes não é 100% homogêneo, entendido? Aí o que é que vai acontecer? Você vai usar o processo 2, que é uma destilação. Destilação de que tipo? Fracionada. Então o que é que vai acontecer com o éter? O éter vai sair primeiro, vai destilar primeiro do que o óleo. E com isso você consegue separar. Então o primeiro processo é filtração, segundo processo, destilação, e as etapas bem explicadas. E a resposta é a letra D. Ok? Olha aí uns 3 ou 4 segundos, por favor. Bem, vamos partir para um outro assunto, certo? E lembrar a vocês uma coisa importante. Em julho, nós vamos ter a sequência de 3 semanas com simulados. Nós tivemos 4 simulados em junho e agora nós vamos ter 3 seguidos em julho, a partir desta semana. Esse simulado ele vai ser colocado no grupo a partir da
quinta-feira, geralmente 2 horas da tarde, meio-dia, entre meio-dia e 2 horas. O simulado é colocado entre meio-dia e 2 horas da quinta-feira e o gabarito colocado no mesmo dia, só que às 5 horas, certo? Aí com isso você já se acostuma, já sabe que vai ter. Só que esse simulado que a gente vai fazer, ele tem uma diferença em relação aos outros. Os outros eram assim muito técnicos, questões quase que diretas para você treinar o assunto que tinha estudado. Enquanto que esse simulado essa sequência que a gente vai colocar é só questões ou Enem ou tipo Enem, quer dizer, questões recheadas com texto que você tem que treinar a leitura. Então notem que no nosso curso a gente procura ver tudo. Não adianta ver só uma parte, você não vai ficar seguro o suficiente vendo só uma parte. Você não vai ficar seguro o suficiente estudando uma parte do programa e a outra não, certo? É simples, é tudo bem direto. Ah, mas eu sei a metade do assunto. Ótimo, então vai tirar a metade da nota. Se vale 10, você acerta 5, certo? Ah, eu posso acertar um outro que eu não estudei tanto. Mas você pode errar o que estudou também. Então você tem que garantir, você tem que ir sempre além. Esse ano a gente tem que fazer diferente. Esse ano as lições estão sendo dadas. A pandemia, isso que está acontecendo, a gente tem que tomar como exemplo. Primeiro, que nós sempre devemos ter uma humildade grande, porque a gente não é maior do que nada, nem do que ninguém. Isso está provado aí. Você vê nações riquíssimas, com a tecnologia super desenvolvida e à mercê de um vírus que a gente não consegue ter controle, nem saber como é. Até hoje, depois desses 3 meses, aí fica aquela dúvida. Ah, quem pegou vai pegar de novo? Não sei. Existe uma forma de naturalmente ter as defesas? Talvez sim, talvez não. Uns tem, outros não tem. Então, mas tudo isso vai ser resolvido. Isso na minha opinião, é como se fosse um alerta para a humanidade, para ver se ela toma um jeitinho um pouco melhor e olha melhor para o próprio ser humano, ok? E a gente tem que levar isso para a nossa vida de estudante, vida de professor e vida de estudante, tá certo? Como é que você vai tirar o melhor nesse período? Então você tem que estudar. Quem parou, errou. Você deveria estar mais concentrado. Aí você diz, mas cansa, o confinamento cansa. Eu sei que cansa, eu sei que é terrível, mas acontece que muito pior está numa mesa, numa maca, numa cama de UTI. Isso aí não tenha nenhuma dúvida, certo? Alguns dos nossos alunos que não são de Recife foram para as cidades do interior. Lá, às vezes, é mais fácil, tá certo? O contágio é menor, geralmente é menor. Nos interiores está tendo um contágio grande, mas em algumas cidades, em outras não, ok? Então é interessante que você use isso. E não esqueçam, está acabando, ok? Vamos lá. Vamos voltar, fazer a nossa transição. E agora a gente vai falar de radioatividade. Na minha opinião, sempre você deve selecionar, você deve fracionar os assuntos. Porque às vezes você diz, eu sei radioatividade. Às vezes você diz, eu não sei radioatividade. Ora, tanto de uma forma quanto de outra, você só pode saber realmente se você tiver uma noção de início, de meio, de fim. Isso dá uma segurança maior. E para que isso aconteça, é necessário você fracionar. Então, fracione, que você vai ver o seguinte. A primeira parte eu ainda tenho dúvidas. Eita, primeira parte estou bem, mas na segunda ainda tenho dúvida, na terceira ainda tenho dúvida. Bem, qual a parte que mais cai? É a primeira, que é a mais simples. Qual a parte que cai as questões mais difíceis? É a segunda, que é onde tem os cálculos químicos. E a terceira é a aplicação
principalmente na terceira, é a geração de energia. E o Enem, ele tem uma parte que é exatamente para isso. Quais as formas de gerar energia elétrica para as cidades, o consumo, como é que está sendo isso aí, tá certo? Hoje em dia, se pensava que o consumo sempre iria aumentar. E hoje em dia a gente está vendo que não é isso que ocorre. Não está acontecendo. E por que o consumo não está aumentando tanto? Pelos materiais eletrônicos que você está usando. Os materiais eletrônicos hoje, eles têm assim, uma tecnologia que usa 50% do que o material antigo usava. Então já é uma consideração muito grande. Uma outra coisa, as lâmpadas, elas são infinitamente econômicas comparado com uma lâmpada incandescente, tá certo? Ou fluorescente, que tinha os eletrodos laterais. Então, isso é importante, mas isso cai. Então, vamos ver. Primeira parte, conceito. Radioatividade, capacidade de emitir radiação. De onde vem essa radiação? Do núcleo. Mas qualquer núcleo? Não, um núcleo instável. Que é aquele núcleo que a relação prótons-nêutrons não é ideal para o tamanho do próprio núcleo. Ok? Então, interessante e importante isso para se avaliar. Radiações. Então, sim, o conceito diz que radioatividade é a capacidade de emitir radiação de um núcleo instável. Quais são esses raios? São as radiações alfa, beta, gama. Radiações básicas. Alfa, beta e gama. E as outras? Pósitron e deuteron. Você tem que saber o que é um raio alfa. Nós vimos isso. Você tem que saber que a massa do raio alfa é 4, o atômico é 2. Raio beta, aquele elétron acelerado que vem do núcleo. Por que vem do núcleo se o núcleo não tem elétrons? Tá certo? Pela quebra do nêutron. Você sabe que o nêutron quebra, o próton quebra. Quando o próton quebra, ele produz o pósitron, mais um nêutron, mais um neutrino. Quando o nêutron quebra, ele produz a partícula beta, tá certo? Que é o beta menos, mais um próton. Ok? Teoricamente, essas quebras que podem acontecer com as subpartículas do núcleo. Alfa, beta e gama. E gama só energia. Massa zero e carga zero. E beta, massa zero e carga menos 1. A partir daí, a partir do instante que você conhece as radiações, você usa isso nas equações nucleares. O que é uma equação nuclear? É uma equação que mantém a igualdade. Como? Se você somar os números atômicos de um lado, tem que ser igual à soma dos números atômicos do outro lado. Se você somar os números de massa de um lado, tem que ser igual à soma dos números de massa do outro lado. Então, igualdade tanto em relação ao número de massa quanto em relação ao número atômico são as equações nucleares. Leis da radioatividade, consequência das equações. A primeira lei de Surrey, é exatamente uma emissão alfa. Uma outra coisa que em sala, eu chamei muita atenção para vocês, que é o seguinte: a linguagem usada numa questão, a linguagem usada num texto, fundamental. Ok? Então, observe bem. A linguagem usada numa questão, que fala exatamente em relação a isso. Existe uma diferença. O elemento emitiu um raio alfa. Exatamente a primeira lei. O que é que vai acontecer com o elemento quando ele emitir um raio alfa? Ora, essa emissão prevê perda. Se ele vai emitir, vai perder. Então, na equação, você coloca o sinal de menos. Então, tem um elemento A menos um raio alfa nos reagentes, dando os produtos. Mas, se a questão diz, um determinado elemento foi bombardeado com um raio alfa, então você já não coloca menos, você coloca mais. Então, olha a linguagem. Às vezes o aluno deixa de fazer por causa disso, porque tem dificuldade nessa linguagem. Emitiu, menos, perdeu. Foi bombardeado, mais, ganhou, somou. Ok?
que é a primeira lei, emitir um raio alfa. Então, se emitiu, a massa vai ser diminuída de 4 e o atômico vai ser diminuído de 2. Emitir um raio beta, a massa não altera e o atômico aumenta de 1, tá certo? Matematicamente falando, menos da emissão, menos do raio beta, menos com menos da margem, então mais 1. Cientificamente explicando, só existe o beta menos porque quebra o nêutron. Então o nêutron, ao emitir o beta, se transforma no próton. Se ele se transformou no próton, aumentou a carga em 1. Ok? Então essa é a segunda lei. Vamos lá, vamos relembrar, é o mais importante. Segunda parte, tempo de meia-vida, vida média, constante e séries. Tempo de meia-vida, puxa vida, é onde tem mais questões, onde nós fizemos diversas questões. Primeiro conceito, tempo necessário para pegar a massa e reduzir a metade. O tempo de meia-vida, ele pode ser determinado também em função de duas expressões, 2 elevado a x m0 por m, tempo total gasto, x vezes o tempo de meia-vida. Ah, mas eu não gosto de expressão. Não tem, a essa altura, tanta exigência em relação a gostar ou não. Grave isso, porque você vai usar mais cedo ou mais tarde. São apenas duas equações. Como nós vimos em aulas anteriores, acha o valor de x em uma e usa na outra. Uma outra coisa importante é gráficos. Notem como quase em toda aula eu falo em gráfico. O gráfico é importantíssimo. Então, de acordo com o conceito de tempo de meia-vida, no gráfico a gente pode identificar esse tempo de meia-vida, vendo a metade da massa consumida. Vida média, média aritmética, simples, é semelhante à vida média do ser humano. De acordo com a região, ela muda, de acordo com o tempo. O nordestino tinha vida média de 52 anos, hoje chega a mais de 70 anos, entendido? Então, a vida média, não quer dizer que a pessoa vai morrer com 70 anos, mas é uma média. Constante e radioativa. Muita gente não dá atenção a isso. Aliás, nem sabe como se calcula a constante. Mas acontece, como eu disse a vocês, você tem que estar preparado para tudo. E no fim do ano você vai ver como você vai estar preparado para tudo. Ok? Então a constante. O que é a constante? É um número. É um número de proporcionalidade. Mas como é que se calcula essa constante? Você pega 0,7 e divide pelo tempo de meia-vida. E de onde vem esse 0,7? É o logaritmo neperiano de 2. E de onde vem o 2? Do conceito, tempo de meia-vida. Então sempre divide por 2. Então essas são as deduções que nós já falamos em aulas anteriores. Através da constante você pode chegar à atividade. A atividade é a constante vezes o número de átomos. Tudo bem, isso aí é uma parte importante. Séries. Nas séries você tem as séries básicas, tório, netúnio, urânio e actínio, certo? Que você identifica pegando o número de massa e dividido por 4 e você verificando o resto. Isso é um conceito antigo, mas que ainda é usado em algumas provas, ok? Terceira parte, exatamente a aplicação da radioatividade. Radioatividade artificial é aquela que nós produzimos em laboratório, ok? Quer dizer, você chega com um elemento que não é radioativo, de repente ele passa a ser, porque você, através de instrumentos, bombardeou esse elemento e transformou num elemento radioativo. Fissão nuclear e fusão nuclear. Fissão, divisão de núcleos grandes. Fusão, união de núcleos pequenos. Em ambos os casos, nós vamos ter uma dissipação de energia muito grande. Para ocorrer a fusão, você tem que ter uma temperatura muito alta para fundir esses átomos. E essa temperatura alta pode ser atingida através de uma explosão de uma bomba atômica, que é exatamente a aplicação da fissão. A fissão nuclear se aplica em quê? Tecnicamente falando, bomba atômica e reatores atômicos, que é o que salva diversos países.
Tem países com 60%, 70%, 80% da energia elétrica vindo exatamente de usinas nucleares. O Japão é um exemplo deles, a França é outro exemplo, a Bélgica é outro exemplo. Por quê? Porque não tem rios numa quantidade grande, nem com um fluxo grande para fazer as quedas d'água ou as represas, tá certo? E a radioatividade se transforma numa energia relativamente barata. A fusão nuclear, por enquanto, não tem aplicação de reator de fusão. É a pesquisa que está se fazendo para isso. Se conseguir fazer é muito bom, porque a quantidade de energia é muito grande. Mas fusão nuclear é o que ocorre nas estrelas. Então, a estrela é uma bomba atômica, é uma bomba de fusão, né? Não é uma bomba atômica, porque seria de fissão. Uma bomba de fusão, chamada, aqui na Terra, nós chamamos a essa aplicação de bomba de hidrogênio. Então, a fissão nuclear gera a bomba atômica e o reator atômico. A fusão nuclear, reator em pesquisa, mas gera a bomba de hidrogênio, que é muito mais forte do que uma bomba atômica. E no universo, essa fusão gera as estrelas. Por isso é que a estrela tem um tempo de vida, porque essa explosão também ela vai acontecendo até chegar num ponto de saturação. Qual elemento que existe mais no universo? Hidrogênio. Então, esse hidrogênio, na fusão nuclear, ele está se transformando em hélio. Não esqueçam, eu sempre falo em sala, eu gosto de falar, que o sistema solar, o nosso sistema solar, é chamado de heliocêntrico. Esse termo vem exatamente porque a nossa estrela é uma bomba de hélio, produz hélio. Aplicação da radioatividade. Muitos ramos, pode ser em esterilização, pode ser na medicina, aí é uma das coisas mais utilizadas que existe, pode ser em cortes industriais através de raios, tá certo? Pode ser análise de distâncias, uma série de aplicações que podem ter. A radioatividade ela está presente entre nós e não nos prejudica. O que nos prejudica é a radioatividade em excesso, ok? Bem, vamos lá, vamos voltar e a gente vai fazer mais duas questões envolvendo esse assunto, entendido? Então veja bem, a nossa aula como um todo vai ter um tempo, mas para vocês esse tempo é maior. Por que ele vai ser maior? Porque você vai parar para tentar fazer a questão. Então é muito importante que você esteja assistindo essa aula com o caderno aberto do lado, caderno que você tem, e com o caderno ou as fichas para os alunos que entraram durante a pandemia. E ao lado você vai com papel em branco tentando fazer essas questões. Ok? Então não se preocupe com o tempo. Se você não quiser revisar tudo, nem fazer tudo num dia, você pode fazer a metade de um dia, a metade no outro dia. Fica à vontade. Ok? Bem, vamos lá. Para a nossa transição. 5 segundos para ler e fazer essa questão. Claro que uns 5 segundos simbólico, né? Por quê? Porque você vai parar a gravação, vai ler e vai tentar fazer. Veja, um elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desses elementos seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório então foi dada a equação tório 90-230 se transformando em rádio 88-226 mais uma partícula que eu não sei qual é, mais energia. Considerando a equação de decaimento nuclear, e note a relação das equações, não esqueçam o que é que existe na equação, uma conservação
tanto das massas quanto das cargas. A partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o OA. Bem, vamos resolver? Resposta. A equação dada foi essa. Tório, número atômico 90, número de massa 230. Dando rádio 88,226. Mais uma partícula, que eu não sei qual é. Mais energia. Então eu não vou escrever energia e vou considerar a partícula. Pelo que nós aprendemos nas equações nucleares. Como é que você faz isso? Através da conservação. Não esqueçam disso. Conservação. Então, primeiro, conservação das massas. Somando as massas do lado esquerdo, tem que dar igual à soma das massas do lado direito. Qual a massa do lado esquerdo? 230. Tem que ser igual a 226 mais A. A é o número de massa do X. Veja que coisa simples, veja que coisa fácil. Então, 230, 226 mais A. Então, A, passando para o outro lado, vai ser 230 menos 226, A igual a 4. Bem, já achamos que o número de massa é 4. Dava para fazer de cabeça, dava para fazer olhando. Quer dizer, você que é um aluno que vem praticando isso há algum tempo, então automaticamente não tem mais o que fazer. Você iria fazer rápido, você iria ganhar tempo com uma questão como essa. Vamos ver o número atômico. Lado esquerdo, 90, igual, lado direito, 88, mais Z. Então, passando 88 para cá, ficou Z igual a 90 menos 88, Z igual a 2. Então, qual é o número de massa de X? 4. Qual é o número atômico de X? 2. Então, X vai ser 4 e 2. Aí eu pergunto, qual o átomo, ou qual a radiação, qual a partícula que tem massa 4 e 2? Bem, se for como elemento químico, é o hélio. Se for como partícula, é o raio alfa. Então, você tem que saber de cabeça. Raio alfa, número de massa, 4. Número atômico, 2. Radiação alfa é a resposta. Dê uma olhadinha na questão. Pare a resolução para comparar com o que você fez. Bem, vamos adiante. Vamos fazer a nossa transição. A essa altura você pode estar dizendo, questão fácil, direta. Não vai cair no Enem nunca. Opa, calma aí. Essa questão foi do Enem 2018. PPL. Pessoas privadas de liberdade, aquela prova que vem depois. Aí você diz, mas caiu na PPL. Pode cair, são questões que eles tiram de todo canto. Então, observem bem. Essa questão foi do Enem 2018. E 2018 está longe? Pertíssimo, perto da gente. Então, pode cair as radiações, podem cair as emissões. Então, fixem, treinem, gravem as equações nucleares para chegar junto. Isso é importante. Não esqueçam, tem uma coisa importantíssima chamada segurança, confiança. Quanto mais você confiar no que está fazendo, mais você acerta. Então trabalhe isso que é importante para você. Confie em você. A cada dia, mas hoje eu acordei tão triste assim, sem motivação. É normal. Acontece com todo mundo. Principalmente nesse período de transição que está acontecendo. Você descansa. Um expediente, um dia, faz alguma coisa legal, tá certo? Escute música. Para mim, é como assistir um filme, escutar uma música, isso é importantíssimo, tá certo? Ver alguma coisa que você gosta na TV, sei lá onde. Entendido? Então isso é muito importante. Saibam conhecer o seu corpo, conhecer o seu psicológico, para através disso você desenvolver mais. Lembre-se, você vai fazer a prova sozinho ou sozinha. Então você tem que chegar seguro de si. Mas até lá você nunca vai estar só. Você vai estar sempre cercado de pessoas que querem lhe ajudar.
para lhe preparar para esse momento da prova. Então, essa questão que nós fizemos, você pode achar que é simples, mas aí onde está o erro de alguns alunos. Ah, isso é muito fácil. Então, opa, desculpem, derrubei o microfone. Microfone novo aqui, né? Tudo. Derrubei, mas tudo bem. Vamos fazer a segunda questão. Vamos lá. Olha aí, ó. Segunda questão, tá aqui. 5 segundos para ler ou fixar a imagem. Notem que essa questão eu adaptei, né? Ela foi de um vestibular, mas eu fiz 2 perguntas em vez de uma, evitando assim o ABCDE. Ela diz: o berquélio é o elemento químico artificial que sofre o decaimento radioativo. No gráfico, indica-se o comportamento de uma amostra do radioisótopo berquélio ao longo do tempo. Sabe-se que a reação de transmutação nuclear entre berquélio e cálcio produz um novo radioisótopo e 3 nêutrons. Perguntas. Bem, qual o problema maior dessa questão? É a interpretação em relação ao que ele está pedindo. Ele está pedindo o berquélio se transformando em cálcio? Aparentemente sim, mas não é. Ele está propondo a reação entre os dois, produzindo um novo radioisótopo. Então, quando alguns alunos fizeram essa questão, eles fizeram assim, um transformando em outro. Não é. Olha o texto, que você chega bem à interação entre eles, dando um novo radioisótopo. Vamos lá, para a transição. Vou ler de novo. Sabe-se que a reação de transmutação nuclear entre berquélio e cálcio, então eles vão reagir entre si, produz um novo radioisótopo e 3 nêutrons. Perguntas. Quais os números atômicos de massa do isótopo formado e qual o tempo de meia-vida do berquélio? Vamos para a resolução. Resposta. Primeiro, berquélio reagindo com o cálcio. Esse é um cálcio que a gente não está acostumado a trabalhar. A gente trabalha com cálcio de massa 40. Esse é um isótopo não tão conhecido do cálcio. Então, berquélio mais cálcio, dando 3 nêutrons, é o que ele afirma, mais o radioisótopo. Mais uma vez, o que é que eu quero saber? Quem é A e quem é Z? Como é que eu faço isso? Equações nucleares. Soma dos reagentes igual a soma dos produtos, em relação aos números atômicos, em relação aos números de massa. Então, vamos ver inicialmente os números de massa. Lado esquerdo da seta corresponde ao lado esquerdo da igualdade na equação. Massa 249 mais a outra massa 48. Igual a 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 nêutrons, a massa de um nêutron é 1. Eu tenho que saber de cabeça isso. Eu tenho 3 nêutrons, então tenho um total de 3 unidades de massa, mais A. Então vê como ficou simples, é só olhar a parte de cima. A igualdade está na parte de cima. 249 mais 48 igual, quando tiver a seta, 3 mais A. Passando o 3 para o outro lado, vai ficar 249 mais 48, 297, menos 3. Então, a massa, 294. Achei a massa. Vamos para a parte de baixo, o número atômico. Berquélio, 97, cálcio, 20. Do outro lado, nêutron, 0 e o elemento Z. Então, vai ficar 97 mais 20, lado esquerdo, igual a 0 mais Z, lado direito. Então, esse Z dá 117. Então, qual o número de massa? 294. Qual o número atômico? 117. Isótopo formado. Se você estivesse com uma tabela nova, e no caderno tem, você iria ver que esse elemento é um novo elemento químico encontrado, chamado de tenessol. O tenessol, mas geralmente tenessol. Certo? Notem, é um número estranho. E você vai ver que ele fica na família 7A. Então, quando você for analisar a família 7A, você pode dizer fluorocloro, bromo, iodo, astato e tenessol. Nome estranho, né?
é muito difícil de ser usado alguma coisa sobre características e propriedades do elemento, né? Já que é um elemento completamente novo. Esse elemento ele existe por pouco tempo, pouquíssimo tempo. Esses novos elementos, tem elementos que existem em fração de segundos. Então, quando você for analisar propriedades, não existe. Porque você não tem como aglomerá-los, tá certo? Não tem como calcular a densidade, calcular, sei lá, outra propriedade que dependa do conjunto de átomos e não individualmente. Ele existe para se chegar a esse elemento, tá certo? O Berkeley, como diz aí, uma placa de Berkeley, que era um anteparo, foi bombardeada. Olha o que eu vou dizer a vocês, viu? Ela foi bombardeada por 150 dias. Durante 150 dias, diariamente, aquele bombardeio de subpartículas num anteparo de Berkeley. Depois de 150 dias, se chegou até um choque que dava esse elemento, o tensor. Tá certo? É uma coisa nova. Então, não adianta a gente estar vendo essas propriedades. Mas você tem que estar antenado em relação a isso, em relação ao novo. Vamos voltar aqui e vamos para a segunda pergunta. A questão tem duas perguntas. Um é o número atômico e o número de massa, achamos. O outro, o tempo de meia-vida. Ora, foi dado gráfico. Foi dado gráfico. Quando você pegar a prova do Enem, você vai ter gráfico. Praticamente em todos os grupos, em todas as matérias. Você tem gráficos em química, em física, em biologia, em história, em geografia, tá certo? Até em sociologia, aqueles gráficos vendo comportamento humano. Então, todos esses gráficos, eles podem estar na prova. Esse gráfico aí é tempo de meia-vida. Então, vamos para o conceito. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para pegar uma massa e reduzir a metade. Bem, olhem no gráfico. Qual a massa inicial? O gráfico parte de quem? De 20. Qual a metade de 20? 10. Então, olha aí, eu coloquei uma seta para você identificar. 10 é a metade. Aí eu vou lá com a linha, encontro a curva e baixo. Ao encontrar a curva e baixar, nesse caso, dá... Claro, ele não iria botar ali no meio. Você não iria ter certeza. Ele botou exatamente no ponto, que corresponde a quanto? 300. 300 o quê? O tempo é dado em dia. Então, 300 dias. Tempo de meia-vida, 300 dias. Através do gráfico. Fácil, né? Simples. Não é assim? Eu acho muito importante o gráfico e sempre a gente está trabalhando essa partezinha que é a parte do gráfico. Ok? Bem, vamos pegar aqui o bonde andando e vamos, transição rápida, tá bom? E vamos para a próxima parte, massas e mol. Alguns alunos mandaram mensagens para mim, eu não gosto muito de expor as mensagens, porque aparenta que até que a gente está fazendo propaganda, na verdade não é. Na verdade, são declarações honestas e felizes. Honestas porque são sinceras, não teria razão nenhuma da pessoa mandar essas declarações. E felizes porque alguns alunos, em alguns assuntos, eles tinham alguma coisa para começar a compreensão e alguns declaram que conseguiram. Depois da gente ver alguma coisa que instigou essa forma de pensar. Bem, massas e mol dividem em 3 partes. Não esqueçam, unidade de massa, que é uma coisa que você já viu no capítulo 1. Conceito de massa atômica, não esqueçam que a massa atômica é uma média. Que tipo de média? Ponderada. Em que os pesos dessa média geralmente são dados em percentuais, mas podem ser dados em números associados. Por exemplo, está na proporção de 2, 3 e 5. Ok? Um é 20%, o outro é 40%, o outro também 40%. Entendeu? Quando tiver 3 elementos,
ou coisa parecida. Então, isso aí é a massa atômica. Massa molecular, soma das massas atômicas de todos os átomos que compõem a molécula. No caso, a palavra molécula está generalizando, porque você sabe que molécula é só para ligações covalentes. E nesse caso, massa molecular está generalizando massa das substâncias. Podem ser moléculas, ou podem ser agregados iônicos, ou podem ser cristais metálicos. Ok? Primeira parte. Segunda parte, conceito de mol. Aí é onde mandaram mensagens falando exatamente isso, esse nível de compreensão que eu bati com vocês. Quando alguém lhe perguntar o que é mol, nunca respondam 6,02 vezes 10 a 23. Você sabe que é isso, você sabe que é essa a relação, mas não responda. Quando alguém lhe perguntar o que é mol, qual a sua resposta? Depende. Ao responder isso, o seu nível de compreensão aumentou muito. Porque depende de quê? Exatamente a parte que está embaixo. Em quantidade. Então, 6,02 vezes 10 a 23. Em massa, a massa da substância dada em grama. Em volume, o volume dado na CNTP, no estado gasoso. Ok? Então, mol é isso. Quais são os problemas de mol? É aquele que relaciona uma coisa com a outra. Número de moles, você pode achar através da relação entre as massas, é o mais comum, mas também você pode achar em relação à quantidade de átomos ou em relação ao volume, qualquer tipo de relação. Mol é um assunto aberto, exatamente para você desenvolver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fixar bem o fundamento e analisar bem a pergunta. São dois pontos importantes. Quais os fundamentos que você tem de mol? Mol em quantidade, mol em massa, mol em volume e número de moles. Qual a relação que existe com a questão? Lê bem e vê qual o pedido e qual a associação que ele faz em cima disso. E a terceira parte, que vem diretamente ligada às massas, é exatamente o cálculo de fórmulas. Fórmula percentual, em que a massa total corresponde ao 100% e a massa de cada elemento é o percentual de cada elemento. Fórmula mínima, que é uma relação puramente matemática, pode existir a fórmula, muitas vezes a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular, mas nem sempre, e a fórmula molecular, que é a soma, tá certo? É a fórmula real, é o que realmente existe. Na fórmula mínima, você pode achar fazendo divisões sucessivas. Quando ele der uma massa ou der um percentual, você pode dividir pela massa atômica de cada elemento. Depois vai simplificando, como você aprendeu isso com o caderno, como você aprendeu isso com as nossas aulas. Fórmula molecular já é a fórmula real. Então você tem duas opções. Achar a fórmula mínima e comparar com a massa da fórmula mínima com a massa que ele deu. Ou então fazer diretamente, associando os percentuais, associando com os elementos, como nós fizemos em sala. Ok? Revisem isso. Bem, vamos ver se vocês chegam até as questões. Vamos para a próxima questão. Essa questão aí tem um segredinho, mas tentem fazer. Eu vou dar 5 segundos para você observar. E se você realmente estiver fazendo como a gente está orientando, você vai parar a gravação, olhar a questão e ter os seus 3 a 4 minutos para fazer, ok? 5 segundos. Bem, vamos lá. Sais de lítio, como o carbonato de lítio. Aí você lembra também de inox, ó. Sempre que você estiver estudando, você associa com tudo. Li2CO3 é iônico. Porque você sabe que é iônico, porque lítio é um metal alcalino. Então, metal ligado a metal. Se ele é um metal alcalino, a carga dele é mais 1. Tem quantos? 2. Então, o total de cargas positivas do lítio é mais 2. Então, todo o CO3 tem que ser menos 2. Ok? Se você quisesse achar
o NOx do carbono. Então faria 2 do oxigênio vezes 3, 6, menos 2, 4. Então notem a conformação como é importante. Isso como lhe dá uma segurança diferente. São utilizados no tratamento de doenças depressivas, com uma dose total de 30 vezes 10 a menos 3 mol por dia. Ninguém pode desprezar essa doença. A depressão, ela acontece com todos, independente da classe, independente da idade, independente do meio. O meio ele pode influenciar em uma relação psicológica, mas a partir do instante que ela é orgânica, ela vai depender de substâncias, então nós temos que respeitar. Isso é importante. Respeitem. Não digam nunca, isso é brincadeira, isso é besteira, não façam isso, tá certo? Porque todos podem chegar lá. Mas vamos voltar para a nossa conta. Vou repetir. Sais de lítio, como Li2CO3, são utilizados no tratamento de doenças depressivas, com uma dose total de 30 vezes 10 a menos 3 mol por dia. Sem uma prescrição médica, essa dosagem deva ser atingida pela ingestão de 2 drágeas ao dia. A massa em gramas do carbonato de lítio que cada cápsula deve conter é de aproximadamente. Veja bem, na verdade, o que é que você vai acontecer? Você tem que transformar apenas, porque, veja bem, o que é que ele pede? A dosagem a ser atingida na ingestão de 2 drágeas por dia. A massa em gramas de carbonato de lítio. Então, eu vou ter que transformar mol, ou seja, número de moles, em massa. Vamos ver como é que se faz. Resposta. Para começar, a massa molar do carbonato de lítio. Foram dadas as massas. Então, 2 vezes 6,94 do lítio. Geralmente a gente arredonda para 7, mas eu vou usar o arredondamento dele aí. Aliás, a precisão, dele. Mais 12, que é do carbono, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Isso vai dar um total de 73,88 gramas por mol. Então, a massa molar do carbonato de lítio é 73,88. Então, vamos partir para a nossa transformação. Ele deu o número de moles correspondendo à massa que você tem que ingerir durante o dia. 73,88 gramas do carbonato de lítio corresponde a 1 mol. Qual a massa que corresponde a 30 vezes 10 a menos 3 mol? Que foi o que ele deu. Fazendo a conta, a massa vai ser 73,88 vezes 30 vezes 10 a menos 3 dividido por 1. Regra de 3 simples. Ok? Direto. Então, veja bem na interpretação. Pegou a massa molar correspondendo ao mol e vê a massa que corresponde ao número de moles que ele deu. Só que tem uma coisa. Essa massa que eu achei, 2,21, ela é a massa ingerida por dia. Tá certo? Porque ele diz que vai ingerir esse número de moles. Mas ele pede por drágeas. E cada drágea, e o que é drágea que eu nunca ouvi falar? É um comprimido. Comprimido chamado de drágea. Então, 2,21 gramas está para 2 drágeas, que é o que você vai ingerir durante o dia. Qual a massa de uma drágea? Então, só fazer uma conta, dividir por 2 dá 1,105. Na verdade, ele bota 1,10, eu acho, na resposta, que é a letra D. Então, resposta letra D para uma questão envolvendo mol. Mas é simples. Não, você tem que saber fazer tudo, tanto um caso quanto no outro. Copie, por favor, 3 segundos. Ok? Vamos para a próxima. 5 segundos para ler e interpretar. Essa questão talvez seja um pouco mais difícil para você fazer tão rápido, mas vamos ver quem consegue.
Não esqueçam que você tem de 3 a 4 minutos para fazer. Aqui a gente está passando rápido porque você vai parar a transmissão. Vamos lá, 5 segundos. Bem, vamos lá. Qual a fórmula molecular do hidrocarboneto? Então, veja bem, você está numa prova. Ele pergunta qual a fórmula do hidrocarboneto. Então, você já eliminou a letra C. Você já sabe que não pode ser a letra C, porque na letra C tem um oxigênio, que possui 1/6 em massa de hidrogênio na sua composição. Certo? Veja bem, essa questão se torna difícil ou um pouco mais estranha, porque a relação que ele dá do hidrogênio é para a fórmula toda. Geralmente, quando tem dois elementos, se faz assim, uma relação massa do hidrogênio comparado com a massa do outro elemento. Então, eu poderia dizer assim, 1/6 de massa do hidrogênio para 1/5 de massa, sei lá, então, perdão, 5/6 de massa do carbono. Então, eu iria relacionar hidrogênio e carbono para o inteiro. Se um é 1/6, o outro é 5/6. Entendido? Mas não é isso que ele faz. O que é que ele faz? Ele compara com a massa toda, não só a massa do carbono. Então, aquele aluno até mais estudioso, ele poderia errar essa questão. Já por essa relação, então você tem que estar preparado para as relações possíveis. Você tem que aprender a ler de forma mais rápida e eficiente, para você tirar do texto a resolução. Bem, vamos lá. O que foi que eu fiz? Determinei as massas. Quais? Todas. Já que você é como se fosse como você não sabe, você vai fazer um teste com cada uma delas. Então, a massa molar da letra A é 56, B 58, C e D 72. Eu coloquei as duas, embora você saiba que o C está fora, mas acontece, se você for analisar só a massa, você poderia confundir uma coisa com a outra. Mas o C está fora por quê? Porque não é um hidrocarboneto, é uma função oxigenada. E ele é bem claro que é um hidrocarboneto. Letra D, 72, letra E, 78. Então, vamos fazer uma conta. O que é que você iria fazer? Você iria analisar cada hidrogênio comparando com a massa total. Então, eu vou logo à resposta, tá certo? Vamos ver o que foi que eu fiz. Eu peguei a letra D, tem C5H12, então tem 12 hidrogênios. Se o hidrogênio tem a massa de 1, os 12 tem 12 gramas de hidrogênio na fórmula molar, ok? Então, 1 do composto, 1 o quê? Não importa, ele deu fração. Então, 1 grama, 1 quilograma, sei lá, 1 mol, não importa. Se ele dá fração, você faz a relação com a fração. E esse 1 aí está apenas representando o inteiro. Então, 1 do composto está para 1/6 do hidrogênio, é exatamente isso que ele diz. A relação é de 1/6, assim como a massa molar está para 12. Por que 12? É o que tem na letra D. Por isso é que você tem que fazer cada um deles. Fica mais chato por causa disso. Então, achando a massa, fazendo as contas, 12 vezes 1 dividido por 1/6. Divisão de fração, repita a primeira e multiplique pela inversa da segunda. Então, 12 por 1, 6 por 1, isso vai dar 72 gramas mol, que está em que letra? D de dado. Mas a letra C também tem, mas não é hidrocarboneto. Ok? Então, espero que tenham acertado. Você pode ter feito até de outra forma, mas a forma mais direta que existe é essa daí. Ok? 3 segundos para copiar, parar, sinalizar. Ok?
Bem, vamos lá. Fazer uma transiçãozinha aqui. Dessa primeira parte da revisão, nós temos gases, né? Já falamos em química fundamental, já falamos em radioatividade, falamos em massas de mol e agora vamos falar em gases. Só tem sentido o que a gente está fazendo, já que a gente está relembrando, a gente está fazendo citações para relembrar a vocês. Só tem sentido se você, a partir de hoje, não sei de que horas, ou a partir de amanhã, você pegar o caderno e você for ver aqueles tópicos que nós vimos e você relembrar tudo, ok? Então, muito importante que você veja assim, para que você fique afinado, para que a gente possa entrar no caderno 2 com a cabeça erguida. Bem, gases. Cai muito em prova, geralmente não cai muito em química. Porque gases está no programa de física, está no programa de química. São coisas que a gente, na minha opinião, ou estava em um ou estava em outro, tudo bem, mas querem ter em física aquela visão mais de energia, tá certo? Realização do trabalho, ou coisa assim, que você vê a parte de gases. Em química, vê a parte mais de transformação nas unidades, as condições de pressão, volume e temperatura. As duas são importantes. Pode cair gás em química? Pode também. Então vamos lá, vamos associar com as nossas partes, né? Como a gente vê isso aí. Gases. Primeira, segunda e terceira parte. Muito importante dividir as partes, porque você vai ver se tem dúvida em qual delas. Bem, vamos ver. Primeira parte. Estado dos gases, gás e vapor. Estado dos gases é o conceito, certo? É o que é o gás, o que é o estado gasoso, essa distância grande entre as partículas, essa energia grande entre as partículas. Qual a diferença entre gás e vapor? Já vimos também diversas vezes essa relação, né? O vapor, você, através, numa mesma temperatura, aumentando a pressão, transforma em líquido. O gás não transforma, ele resiste. Se ele é gás naquela temperatura, não vai adiantar aumentar a pressão, porque ele resiste esse aumento de pressão e continua no estado gasoso. O que é que você faz para um gás se transformar em vapor? Diminui a temperatura, faz ele entrar na faixa do vapor. Depois de entrar na faixa do vapor, você diminui mais ainda ou aumenta a pressão, então faz ele entrar na faixa líquida. Nem tudo que está no estado gasoso é um gás, pode ser um vapor. Quais os 4 itens que só os gases têm? As propriedades. Fusão, difusão, expansão e compressão. Só os gases têm essas 4 propriedades. Expandir, no mínimo o próprio volume. Então, se eu tenho 2 litros de um gás, ele pode expandir a 4, a 10, a 20, a 100. Então, isso é expansão. Comprimir até 1/10 do seu valor, tá certo? A gente chama compressão, às vezes menos que isso. Difusão é a capacidade de um gás se misturar com outro, e efusão, capacidade do gás atravessar pequenos orifícios ou membranas. Unidades de pressão, volume e temperatura. Já viram isso? Baseado no barômetro de Torricelli para a pressão, as unidades usuais de volume, principalmente o litro. Temperatura, Kelvin, exclusivamente Kelvin para a temperatura. Não esqueçam disso. A transformação. Gás ideal ou perfeito é aquele gás teórico, é aquele gás que não existe, tá certo? Porque são gases em que o tamanho da molécula não influencia. Então é um modelo. Gás ideal nada mais é do que um modelo, tá certo? Para você fazer as suas leis. Teoria cinética dos gases, que é longo, mas é interessante que você reveja isso. Essa é a primeira parte de gases. Segunda parte, é onde tem a maioria dos problemas. Leis dos gases, certo? Aí, nas leis, essas leis estão na equação geral. Sempre você está avaliando em função da variação de temperatura, pressão e volume.
Então, se a temperatura é constante, então isotérmica, aí você relaciona pressão e volume. Se a pressão é constante, isobárica, relaciona volume e temperatura. E se o volume é constante, isométrica ou isocórica, aí você relaciona pressão e temperatura. Ok? Então vem a lei de Boyle e Mariotti, vem a lei de Charles, vem a lei de Charles e Gay-Lussac. Mas na verdade verdadeira, tudo isso está na equação geral. P1V1T1 igual a P2V2T2. Não esqueçam que em algumas provas anteriores já se usou o nome do cientista, relacionando com a lei. Então, se é para aprender, que você aprenda e treine bem. Equação de Clapeyron, PV igual a RT. Então, durante as aulas de gases, eu fui bem claro com vocês. 80% das questões envolvendo gases estão nessa segunda parte. Equação geral e equação de Clapeyron. Última parte, densidade absoluta e relativa dos gases. A densidade absoluta é exatamente PMRT. Então, pressão vezes a massa molar, R constante universal vezes a temperatura absoluta. O valor de R depende da unidade de pressão. Se a unidade de pressão estiver sendo dada em atmosfera, então o R vale 0,082. Se estiver sendo dada em milímetro de mercúrio, vale 62,3. Ok? Equação de Clapeyron. PV igual a RT, como eu falei para vocês, e a equação dos gases P1V1T1, P2V2T2. Por que é que eu voltei a falar nisso? Porque a dedução para a densidade absoluta vem da equação de Clapeyron. Nós vimos isso no caderno. Densidade relativa, basta relacionar as massas molares. Então, qual a densidade relativa do hidrogênio comparado com a densidade em relação ao oxigênio? Então, basta usar a relação das massas molares. Qual a massa do hidrogênio? 2. Massa molar, 2 gramas. Qual a massa do oxigênio? 32. Não esqueçam que é o gás. Então, o gás é o oxigênio, 16 vezes 2. Então, dá 2 por 32 ou 1 por 16. Então, qual a densidade relativa do hidrogênio comparado com o gás oxigênio? 1 por 16. Ok? Lei de Graham é a lei das velocidades de efusão. Como ocorre a efusão? Então, você viu, a gente fez a dedução baseada na energia cinética. Ok? Então, a relação das velocidades de efusão, velocidade de efusão de A por velocidade de efusão de B, raiz quadrada de massa molar de B, massa molar de A. Então, a relação das velocidades inversamente proporcional às massas molares. Raiz das massas. Leis das misturas dos gases. Lei de Dalton e lei de Amagat. Lei de Dalton, pressões parciais. E lei de Amagat, volume parcial. Não esqueçam que tanto a pressão quanto o volume parcial de um gás é uma fração da pressão total da mistura. Essa fração em gases pode ser dada, é o que se chama fração molar, pode ser dado pelo percentual dividido por 100. Por exemplo, na atmosfera, a nível do mar, nós temos 78% do gás nitrogênio. Então, se alguém lhe perguntar qual a pressão parcial do gás nitrogênio na atmosfera, 0,78. Por quê? Porque é 78% de 1. Quanto é 78% de 1? 0,78. Ou então assim, 78% dividido por 100, 0,78 vezes a pressão total. Nesse caso, a pressão total é 1. Ok? Muito bem, recordando, muito importante. Vamos falar algumas coisas interessantes, importantes. Gases, tem questões difíceis. No caderno tem uma questão que atrapalhou assim alguns alunos, mas eu mandei a resolução para vocês, que é aquela do tubo voltado para cima, tubo voltado para baixo. Se não me engano, é a 10ª questão do Enem Plus. Você tem que chegar até isso aí.
certo? Então nós vamos passar para a nossa última parte, que é a parte das questões de gases. Mas voltem a estudar, voltem a ter vontade, a ter esperança, isso é importante. Ok? E qualquer coisa mandem. Não esqueçam que quinta-feira começa uma nova rodada de simulados. Você se deu bem no simulado mais direto. Como é que você vai se dar bem agora nesse simulado estilo Enem, via Enem? Então você tem que se testar em relação a uma coisa e outra. Ok? E o Enem vai ser quando? Finalmente. Bem, em maio, foi escolhido maio, mas em maio não vai ser. Eles já afirmaram isso e todos já sabiam antes que o Enem está vinculado diretamente à universidade. Então você não pode fazer o Enem após o início das aulas. Você tem que fazer mais ou menos em paralelo. Então, ou ele volta para janeiro, que eu também acho que não vai ser tão fácil, ou ele usa fevereiro ou março. Se me perguntar qual a sua aposta, fevereiro. Mas fica tão difícil apostar. Nem ministro tem. Como é que a gente vai apostar numa coisa que não tem nem ideia como é? Ok? Então vamos esperar, vamos ver se arranja aí um ministro, pelo menos bonzinho. Não vamos ser tão exigentes. Bonzinho. Para ver se melhora aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Afinal de contas, o estudante se esforçando tanto, né? Ele merece. Ok? Bem, vamos lá. Vamos para a nossa questão. 5 segundos para você parar a imagem para poder fazer. Vamos lá. Bem, passados os 5 segundos, vamos ver essa questão. Essa questão é direta, não tem muita dificuldade. E o que acontece é que eu estou apostando também nesse tipo de questão, mais direta, que são aquelas questões mais fáceis, mais simples, que você tem que acertar para sua nota aumentar, ok? Para valorizar a questão difícil. Vocês já sabem de tudo isso. Gases ideais são aqueles nos quais as interações entre átomos, íons ou moléculas em suas constituições são desprezadas. E esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Ok? Por que a pressão baixa? Porque as moléculas estão mais afastadas. Quanto mais afastada uma da outra, menor a interação. E o gás ideal ele prevê isso, uma interação praticamente nula, tá certo? Entre as partículas. Nula entre as partículas. E partículas muito pequenas, partículas chamadas de pontuais, o que na verdade não existe, porque a molécula tem o seu tamanho, o seu valor. Na descrição desses gases, a equação de estado para gases perfeitos é a mais adequada. Considera uma quantidade de matéria de 2,5 moles de um gás de comportamento ideal, que ocupa o volume de 50 litros a pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. A temperatura desse gás nas condições citadas será de... Ora, questão direta, basta você fazer uma seleção dos dados e aplicar diretamente a equação de Kleppner. Vamos ver como é que fica? O que foi que ele deu? Número de moles 2,5, volume 50 litros, pressão 1.246 milímetros de mercúrio. Temperatura é o que ele quer saber. Primeira pergunta que você faz: precisa transformar para a atmosfera? Resposta: não, não precisa. Basta mudar o R. Ah, mas eu só sei o R em atmosfera. Então mude. Tá certo? Uma atmosfera vale quanto? 760 milímetros de mercúrio. Faz uma regra de 3. Mas, na minha opinião, é uma conta que não tem sentido. Já que você sabe o R. Sabendo o R, não precisa fazer. Equação de Kleppner, PV igual a nRT. O que é que ele quer saber? T. Isolei T. Então, passei o NR para o outro lado. Então, ficou PV dividido por NR. Então, a temperatura vai ser... Qual a pressão? 1.246. Vezes qual o volume? 50 litros.
tudo nas unidades específicas. Número de moles, 2,5. E o R, 62,3. Por quê? Porque está sendo dado em milímetro de mercúrio. Se fosse dado em atmosfera, 0,082. Então, conta direta, aplicação direta, mais questões que podem ser usadas em prova. Totalizando 400 Kelvin. Qual lhe dá as respostas em Kelvin? Então, isso aí está na letra A. Ok? 3 segundos para parar a imagem, por favor. Bem, vamos adiante. Vamos lá. Segunda questão, requer teoria. 5 segundos para parar a imagem. Vamos lá. Baseado nos conceitos sobre os gases, analise as afirmações a seguir. 1. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. 2. A densidade de um gás não varia à medida que este é aquecido sob volume constante. Quando uma amostra de gás é aquecido sob pressão constante, é verificado o aumento do seu volume e a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. Então, ele quer saber, todas as afirmações corretas estão em. Vamos lá, vamos resolver? Bem, primeiro, 1. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Verdadeiro. A densidade vai diminuir a partir do instante que ele é aquecido, porque quando ele é aquecido, há uma expansão. Se o recipiente fosse fechado, então não iria acontecer, mas nesse caso a pressão é constante, é como se eu tivesse um êmbolo. Você aquece, o êmbolo se move para manter a pressão interna constante igual à pressão externa. Então a densidade diminui à medida que ele é aquecido. Verdadeiro. Os balões, esses balões que existem aí, em Bonito, por exemplo, tem os balões, ou então em outras cidades, para você fazer esses passeios de balão, eles usam exatamente isso, eles aquecem o gás que vai direcionar o aquecimento, vai para dentro do balão, com isso as moléculas vão expandir, vão sair do balão, dentro do balão vai ter uma quantidade menor de moléculas pelo aquecimento. E a pressão é constante por quê? É a pressão atmosférica, já que o sistema é aberto. Ok? Com isso vai ficar um volume com a quantidade menor de moléculas que deveria ter na temperatura externa. Então, é a lei do empuxo. Ocorre um empuxo. O volume do balão está deslocando uma massa de ar maior do que a massa de ar que tem dentro do balão. Então, naturalmente, os gases exteriores vão empurrar. Então, ele vai subir por causa disso. Então, isso é correto. 2. A densidade de um gás não varia à medida que esse é aquecido sob volume constante. Aí você pergunta assim, puxa vida, quando a gente aquece, ele não expande? Mas notem que nesse caso o volume é o quê? Constante. Então, se o volume é constante, o número de partículas que está ali dentro vai ser o mesmo. Não vai sair. É um recipiente fechado. Ok? Qual a diferença do 1 para o 2? No 1, ou é um recipiente fechado com um êmbolo móvel, ou é um sistema aberto, como os balões dos passeios de balão. No segundo, a densidade está com volume constante, então você pode aquecer do jeito que for, mas ali dentro o número de partículas vai ser o mesmo. Como é que a gente relaciona isso com a expressão? Densidade PM por RT. Ora, quando ele vai aquecer, ele vai alterar a temperatura. Automaticamente está alterando proporcionalmente a pressão. Então, os dois, um está
no numerador, está no denominador, eles vão aumentar proporcionalmente. Então não muda a densidade. Essa é uma explicação através da expressão. A outra explicação é isso. Se o volume é constante, o recipiente é fechado, você pode aquecer ou resfriar. Lá dentro, o número de moléculas vai ser o mesmo, usando o conceito de massa pelo volume. A massa de dentro vai ser a mesma e o volume vai ser o volume do recipiente. 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento no seu volume. Veja bem, sob pressão constante é a relação do êmbolo. Uma seringa de injeção, você aquece, então ele expande. Tá certo? O êmbolo móvel vai expandir, então o volume vai aumentar, certo? E a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. Falso. Ele só se movimenta pelo aumento da energia cinética média. Quando você fornece energia, elas se agitam mais. Então esse está falso. Então nessa questão de gases, resposta letra D. Notem que a teoria às vezes pega um pouco, né? Então refaçam, ok? Bem, inicialmente vamos ver o seguinte. A revisão é importante, a revisão é o resgate do que está no caderno, do que você aprendeu, do que você fixou mais. Então, muito interessante você assistir essas aulas com o caderno ao lado. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão dos 4 últimos capítulos, sempre com exercícios. Em paralelo a isso, nós vamos ter 3 semanas seguidas com os simuladinhos. Quinta-feira, entre 12 e 2 horas, e 17 horas, o gabarito. Tudo bem definido, tranquilo. Muita alegria estar falando para vocês, muita alegria em estar sentindo que está voltando a gente ter aula presencial. Eu gosto de sempre estar junto para poder ajudar, para poder lhe orientar no sentido que você merece, tá certo? A relação do estudante se traumatizou um pouquinho com essa parada, mas acontece que vai voltar, e vai voltar melhor ainda, tenho certeza, tá bom? Um abração a todos, um beijo no coração, não deixem de fazer essas orientações que a gente está dando para vocês, peguem esse caderno, revisem, quem não fez os simulados ou as questões anteriores, faça, e faça o simulado essa semana, e mande as dúvidas, ok? Valeu, até a próxima.